A Legião de César é uma ditadura totalitária imperialista e ultra-reacionária baseada na escravidão em larga escala. Fundada em 2247 por Edward Sallow, o Kaiser, e Joshua Graham, também conhecido como Legado dos Malpais. A Legião usa ideias do antigo Império Romano como parte de uma identidade unificadora imposta às suas tribos, mas não recria nenhuma instituição cultural, social ou política da Roma antiga. A própria Legião é simplesmente um exército de escravos construído em princípios impiedosamente utilitários, apoiados por várias populações tributárias. Os homens escravizados são usados para combate e são chamados de legionários, enquanto as mulheres escravizadas são forçadas a ter filhos e apoiar o esforço de guerra. Ambos são tribais predominantemente recondicionados, formando uma força de combate bem organizada e culturalmente insular, que a partir de 2281 opera principalmente a leste do Rio Colorado e do Grand Canyon, nos antigos estados do Arizona e Novo México e grande parte de Utah e Colorado. César não fez nenhum esforço para estabelecer uma cultura civil, embora as comunidades civilizadas que se submetem ao domínio da Legião geralmente tenham permissão para manter sua liberdade até certo ponto, em vez de serem absorvidas pelo exército, pois seu objetivo final é conquistar a Nova Califórnia e fundir sua cultura civil e infraestrutura com a força militar da Legião, criando um novo império totalitário. O símbolo da Legião é um touro de ouro em um campo vermelho, derivado do padrão de Júlio César para a 10ª Legião Gêmea. No ano de 2246, os seguidores do Apocalipse enviaram um grupo de 9 membros para as terras desertas do Arizona para estudar as línguas tribais da região. O grupo incluía o seguidor Edward Sallow, que se encontrou com o missionário de New Canaan, Joshua Graham, especialista em dialetos tribais. Não demorou muito para que o grupo, em suas viagens, fosse capturado pela tribo Blackfoot e foram mantidos como reféns. Na época, a tribo lutou contra 7 outras tribos e sofreu com a falta de habilidade na guerra. Contra a vontade de seus companheiros, Sallow ajudou os Blackfoots a salvar ele e seus companheiros dos inimigos do seu captor, dando-lhes conhecimento em manutenção de armas, táticas de batalha, explosivos improvisados e estratégia militar. Os tribais admiravam tanto Sallow que fizeram dele seu líder. Com isso, Sallow tomou o nome de César e começou a reorganizar as tribos que ele comandava na Legião. César estabeleceu políticas de guerra na Legião com base nos conceitos de dividir e conquistar e guerra total. A Legião derrotou as 7 tribos da região, da mais fraca à mais forte, e dominou completamente a terra e o povo de cada facção. As pessoas conquistadas em campanhas foram recrutadas, escravizadas ou mortas. César viu as tribos brincando de guerra e os tribais viam suas táticas como estrangeiras, pois a guerra consistia em escaramuças que nunca se transformavam em grandes conflitos. Com a liderança combinada de César e Graham, declarado o Legado dos Malpais, a Legião liderou campanhas contra mais tribos, formando um exército fanaticamente leal com seus cativos. No total, 86 tribos foram conquistadas no ano de 2271, e o território que César liderou formou a sociedade mais poderosa a leste do Rio Colorado. As forças que avançavam acabaram por entrar em contato com a NCR, perto de New Vegas, e começaram a campanha para tomar a região. Sob o comando do Legado Malpais, as forças da Legião marcharam contra a guarnição da Nova República da Califórnia, em Hoover Dam, na tentativa de capturar o ativo estratégico e a travessia do rio. No que ficou conhecido como a primeira Batalha da Represa Hoover, o Legado dos Malpais inicialmente teve a vantagem. O Legado foi capaz de afastar os defensores da NCR e liderar suas forças sobre a barragem. Elementos principais da NCR, incluindo membros do 1º Batalhão Recon e NCR Rangers, executaram um retiro tático a oeste, através da barragem, e entraram em Boulder City, enquanto usavam suas habilidades de mira para matar os oficiais da Legião, principalmente centuriões e decani. O Legado, incapaz de adaptar suas estratégias em combate ou de ver a armadilha se desenrolar diante dele, escolheu ordenar que seus legionários pressionassem os guardas florestais, sem saber que a NCR havia armadilhado Boulder City, armando explosivos C4 ao longo de sua linha de retirada e dentro da própria cidade, atraindo a Legião para uma armadilha. Quando as forças da Legião entraram na cidade, a NCR detonou os explosivos e infligiu baixas graves entre eles, prejudicando sua ofensiva. As forças da NCR, então, contra-atacaram, empurrando para trás e finalmente derrotando as forças da Legião, que fugiram para o leste de volta sobre a barragem.
César, irritado com o fracasso de seu legado, fez um exemplo dele. O guarda pretoriano cobriu o legado com material inflamável, incendiou-o e jogou-o nas profundezas do Grand Canyon. César proibiu a menção de seu nome, e agora ele é mencionado apenas em sussurros silenciosos pelos mais baixos legionários e escravos, que o chamam de Homem Queimado. Em 2281, a legião de César restabeleceu seu poder no oeste, reconstruiu seu exército e invadiu lentamente a cidade de New Vegas. Eles continuam a contestar a NCR na região do Mojave, destruindo várias bases da NCR, como a estação Ranger Charlie e o campo Searchlight, ultrapassando a cidade de Nelson na NCR, dizimando a cidade de Nipton e criando inquietação e terror em toda a região. Algum tempo antes da Segunda Batalha da Represa Hoover, a legião de César conquistou uma nova tribo sob o comando do centurião Gaius Magnus, elevando o número para 87. A própria legião é antes de tudo um exército de escravos, cujo único proprietário é César. Quando César conquista os povos da Wasteland, ele os retira de suas identidades tribais e os funde em suas forças. Não há outra tribo além da própria legião. Notavelmente, as pessoas não tribais que vivem em território controlado pela legião não são consideradas legionárias. Eles são súditos da legião, vivendo nas cidades e vilas sob seu controle, e geralmente são deixados livres para fazer o que quiserem, desde que não interfiram nas operações da legião ou ponham em risco a sua posição. Parece que a legião tem um governo civil limitado, como evidenciado pelo ofício Ab Famulatus, serviço de servidão, chefiado por Licínios Crassus, responsável por supervisionar a propriedade dos escravos. O título de cônsul não é um posto militar e não é conhecido por ser usado em qualquer outro lugar da legião. A brutalidade da legião é um grande problema para muitos, mas também traz benefícios. O Arizona já foi uma wasteland sem lei, onde cruzar 2 milhas sem confronto com invasores foi uma grande façanha. A legião trouxe paz e sossego a todo o estado, exterminando e escravizando todas as tribos invasoras. O foco da ideologia da legião é a sobrevivência e a estabilidade a longo prazo, a todo custo. César desconsidera as democracias como ineficazes, promovendo a corrupção e a desintegração. A Roma antiga era uma autocracia militarizada que assimilava efetivamente as culturas que conquistou, que ele via como modelo perfeito para uma sociedade que sobreviveria e prosperaria diante dos desafios do mundo pós-nuclear. Ao dedicar seus membros a um ideal superior, ele procura impedir que a humanidade se frature e se destrua novamente. Ele acredita que a única maneira de conseguir isso é impor uma cultura nacionalista, imperialista, totalitária e homogênea, que oblitera a identidade de cada grupo que conquista. O indivíduo não tem valor além de sua utilidade para o Estado, seja como instrumento de guerra ou produção. Uma consequência natural disso é a ênfase colocada no sacrifício pessoal. A vitória não pode ser alcançada sem sacrificar o sangue e a vida. Para esse fim, a legião evita os robôs, pois acredita firmemente que a humanidade exige guerreiros e seu sacrifício, em vez de aparelhos que permitem vitórias sem sangue. Naturalmente, a legião proíbe analgésicos e outras substâncias prejudiciais à condição humana e aos planos de longo prazo de César de remodelar a humanidade. A ignorância da ciência médica entre os legionários também garante que apenas os mais fortes sobreviverão e se tornarão veteranos mortais. Politicamente, essa filosofia se expressa em um desdém geral pela democracia como sistema fraco e ineficaz, que promove desunião, ganância e interesse próprio às custas do bem coletivo e do bem maior. César cita a NCR como exemplo, concentrando-se na corrupção governamental dos ricos barões e proprietários de terras, ganância permeando todos os níveis da sociedade, tudo levando ao abandono do coletivo e ao bem maior. A legião pretende ser o oposto da república, afastando a democracia em favor de um governo forte e centralizado, que impediria a fragmentação e a fraqueza interna. A conquista da NCR estabelecerá uma nova ordem semelhante ao Império Romano, completa com a transformação da legião, de um exército saqueador em uma força militar doméstica. Essa oposição é baseada na dialética hegeliana, onde a tese, NCR, e a antítese, Legião do César, inevitavelmente formarão uma síntese na resolução do conflito, eliminando falhas e deixando uma nova qualidade, com elementos e ideias comuns. Ele compara a situação entre a NCR e a Legião à transformação da antiga República Romana no Império Romano.
A legião emprega uma hierarquia muito estrita e uma clara divisão de papéis entre os sexos. Os legionários são a principal força de combate da legião, compostas por homens saudáveis escravizados pela legião ou nela nascidos. Eles têm apenas um propósito: lutar por César até que caiam em batalha. Ao contrário do Império Romano, a experiência e o status de veterano não influenciam a posição de um legionário, embora eles recebam equipamentos melhores à medida que avançam, isso é apenas para a realização de tarefas mais perigosas e complexas, com tolerância muito menor à falha. Eles não têm liberdades ou direitos pessoais, sua única escolha real é onde e quando eles morrem por César, para quem são ferramentas descartáveis, descartados no momento em que param de cumprir o seu propósito. As mulheres são expressamente proibidas de lutar e de atuar em comunidades de apoio. Elas são cuidadoras, curandeiras, parteiras e criadoras, cumprindo papéis essenciais para manter a contínua campanha de expansão da legião. Destacam-se as sacerdotisas, que criam filhos tirados dos pais e criam-nos de acordo com a doutrina de César. Enquanto alguns membros da legião expressam opiniões condescendentes ou francamente misóginas sobre as mulheres e seus papéis não relacionados ao combate, a segregação de sexos inerentemente sexista na legião não se baseia no preconceito, mas no princípio do minimax. César divide estritamente os deveres entre os sexos, a fim de utilizar plenamente seu potencial e otimizar o poder da legião. Por mais severo que pareça, ao proibir as mulheres de combater, ele aumenta a produção de crianças, necessária devido à alta mortalidade infantil, resultante do baixo nível de assistência médica, dando a ele um número maior de guerreiros escravos para usar em suas campanhas militares. O próprio César não é particularmente preconceituoso contra qualquer sexo, ou melhor, trata os dois instrumentalmente como peões em um tabuleiro de xadrez. A fim de maximizar a criação e eliminar fatores que possam diminuí-la, César decretou a homossexualidade uma ofensa capital e determinou cotas para crianças de todos os legionários. O canibalismo não é desaprovado pela legião. Há pouca discussão sobre essa política, mas parece ser bem conhecido, porque os membros da White Glove Society estão cientes disso. As pessoas não escravizadas que vivem sob a legião são principalmente habitantes de comunidades não tribais, que existiam antes da ascensão da legião e foram deixadas livres, como subordinados. Em vez de escravizar pessoas qualificadas e cortar sua base de poder, a legião opta por escravizar tribos em áreas que dominam, como o Arizona e o Novo México. Em certos casos, em zonas de guerras ativas, como os territórios controlados no Mojave ou da NCR, a legião abrirá uma exceção e escravizará pessoas não tribais. Aqueles que escapam a esse destino e se tornam súditos desfrutam de estabilidade e segurança superiores, graças ao governo da legião. As pessoas que vivem nas cidades da legião desfrutam de um fluxo estável e consistente de eletricidade e água, um suprimento constante e amplo de alimentos e níveis muito baixos de criminalidade e corrupção. Eles desfrutam de vidas seguras e produtivas, com a ressalva: nunca desobedecem ou perturbam a legião. Os homens de César pedem apenas uma vez, e a ordem deve ser cumprida sem questionar, mesmo que isso signifique se instalar a 50 km de distância a qualquer momento. Isso geralmente significa que os sujeitos da legião têm pouca, se houver liberdade política, direitos ou poder para governar suas comunidades. No entanto, se alguém ficar quieto, cuida dos seus negócios e atende ao raro pedido que a legião tem, então César é um senhor pacífico e atencioso. Muitas pessoas não consideram o domínio da legião um problema, pois mesmo antes da ascensão de César, eles tinham pouco a dizer nas wastelands caóticas. Territórios da legião também são muito lucrativos para os comerciantes. Os comerciantes podem viajar por conta própria, sem guardas nas terras da legião, pois todos os bandidos foram implacavelmente exterminados ou expulsos. Juntamente com a ausência de tributação pesada da NCR na fronteira, muitos comerciantes aderem às terras da legião para negociação regular, embora alguns cruzem o rio para negociar com a NCR de tempos em tempos, e a legião aparentemente não tenta impedi-los de fazê-lo. A legião mantém firme sua ideologia contra as drogas e o álcool, punindo severamente os que capturam com as substâncias ilícitas. Qualquer pessoa fora da legião ou sob seu domínio é considerada dissoluta, ou é chamada de devassos, referindo-se àqueles que não têm moral. Os seres humanos recém-capturados são chamados de capturas e são considerados os mais baixos dos mais baixos. Seu único direito é ser testado como escravo. Se eles não atenderem aos requisitos, eles serão mortos.
Os escravos estão um passo acima das capturas e consistem em humanos capturados impróprios para o serviço de combate como legionários. Espera-se que eles sigam as virtudes de um escravo: honestas, indústria e prudência, honestidade, indústria e prudência, e sigam as ordens de seus senhores, sem questionar. Eles recebem um novo nome e usam trapos com um X vermelho brilhante pintado no peito. Algumas capturas e escravos são forçados a usar coleiras de escravos para garantir sua docilidade. A Legião reforça o culto de Marte, um culto à personalidade baseado em pseudo-romanos neopagãos, focado em adorar César como filho de Marte, como a religião do Estado. Tudo começou em 2250, quando César se declarou filho de Marte, ordenado por Marte para conquistar toda a Terra. Para facilitar essa conquista, Marte limpou a Terra com fogo, levando os humanos ao seu ponto mais baixo. O dever divino de César é libertar a Wasteland do caos e da barbárie. O status divino de César permite que nas mentes da Legião exija a servidão de todos. A regra geral é que obedecer e segui-lo é seguir a vontade de Marte. Por extensão, desobediência é sinônimo de condenar-se à morte. A religião é rigorosamente aplicada. Para evitar discordâncias, os filhos de escravos são removidos de suas famílias e doutrinados pelas sacerdotisas de Marte. A aparência da divindade é mantida através da ignorância forçada. Os legionários são ensinados a acreditar que todos os costumes impostos por César lhes foram ditados pelo próprio Marte. A maioria dos habitantes aceitam essas ideias normalmente, porém César realmente teme os homens instruídos, principalmente os seguidores do Apocalipse. Para impedir que seu grande plágio seja descoberto, a ordem permanente é matar seguidores à vista ou entregá-los, e quaisquer outras capturas apreendidas, aos interrogadores da Legião. Aqueles que cometem o erro de falar sobre isso acabam sendo decepados. Além de César, Marte também parece ser adorado por legionários, embora não haja menção aos outros deuses romanos. César modelou seu exército de escravos com base na reforma pós-mariana das legiões imperiais romanas. Começando por Legião de César, todo o exército liderado por César, líder político, e seu legado, comandante militar. A legião é dividida em grupos de 480 homens, que são divididos em 8 centuriae, de 60 homens, cada um liderado por um centurião, que se dividem em... O contubernium é a unidade de organização no nível de esquadrão e o tamanho usual de uma força-tarefa encarregada de escaramuças ou assediar grupos maiores de oponentes. Uma característica notável da legião é que a classificação é determinada pela experiência e mérito em combate. Os legionários menos experientes, equivalente aos hastati pré-marianos ou aos auxiliares pós-marianos, são tipicamente colocados em primeiro lugar durante uma batalha, permitindo-lhes provar sua coragem em combate. Aqueles que sobrevivem e se provam no campo de batalha tornam-se os principais legionários, equivalentes aos príncipes pré-marianos, elegíveis ao comando como decano e destacados como ataque de segunda onda. Os altos escalões das legiões são ocupados por veteranos, equivalente aos triarii pré-marianos, que formam a terceira vaga e a retaguarda. Essas tropas de elite são enviadas quando as duas primeiras ondas não conseguem atingir seus objetivos, permitindo que a legião coloque suas tropas mais poderosas e novas contra um inimigo cansado e enfraquecido. Veteranos que se mostram líderes podem ser elegíveis ao status de centurião, tornando-se os membros mais mortais da legião e seus comandantes mais habilidosos. Cada um que alcançou seu posto através de suas realizações no campo de batalha, e sua armadura reflete esse fato, é composta de troféus tirados de inimigos derrotados. No entanto, eles raramente entram no campo de batalha, pois são poucos e possuem valiosas habilidades de liderança essenciais para manter a coesão da unidade. A legião tem destacamentos e filiais especiais, além de fileiras militares regulares. O Vexillarius, porta-estandarte, carrega o Vexillium da legião, sendo o estandarte ou uma bandeira, para a batalha, e serve como um ponto de encontro para outros legionários. Os Frumentarii e os Especulatores são as forças especiais da legião, encarregadas de infiltração, subterfúgios, reconhecimento e outras tarefas essenciais, ambas com treinamento especial, no qual os legionários que mostram potencial nesse ramo podem participar. Finalmente, os Pretorianos são a unidade de elite de guarda-costas, escolhida a dedo por César, para proteger ele e o legado de perderem suas vidas.
A Legião investe bastante tempo e esforço para treinar seus soldados para ser os combatentes mais poderosos que a Wasteland já viu. A Legião extrai sua mão de obra das 87 tribos conquistadas e de todos os filhos do sexo masculino da Legião. O regime de condicionamento físico é brutal e extremamente exigente, a par do NCR Rangers. Os legionários são uniformemente rápidos, fortes e extremamente perigosos. Eles podem correr tão rápido quanto as melhores tropas da NCR e também são capazes de fechar distâncias com uma velocidade assustadora. O desenvolvimento de resistência à dor também é parte integrante do treinamento, geralmente realizado por meio de exercícios brutais de combate corpo a corpo e armas brancas. Ainda mais impressionante do que seus traços físicos é sua disciplina. Os legionários de nível hierárquico são treinados para não terem que pensar por si mesmos, para ter conflitos removidos de suas mentes. A disciplina resultante no campo está além do conhecimento de seu competidor mais próximo, a NCR, pois os legionários executam qualquer ordem dada por seus superiores e não recuam até que estejam mortos ou chamados por seus comandantes. Se o treinamento falhar, o medo motivará os legionários a terem sucesso. Legionários que fracassam ou desobedecerem às ordens acabam crucificados ou despedaçados na frente de César. Em casos extremos, o legado pode ordenar dizimação, onde 1/10 das tropas da unidade é espancada até a morte pelos outros 9/10, como uma ação disciplinar extrema. Essas características os tornam ferozes combatentes de curta distância, onde eles têm poucos iguais. Os soldados da NCR geralmente são aconselhados a derrubar legionários a longa distância, antes que eles possam enfrentá-los em combate próximo. É claro que, embora o kit padrão seja uma armadura leve e uma arma branca, a Legião é uma força de combate pragmática. Os legionários também recebem treinamento em combate à distância e armas de fogo não são incomuns, embora a maioria estejam em más condições. Os legionários estão autorizados e buscarão melhores armas dos inimigos caídos e as usarão em combate. Como tal, a NCR ordena que as tropas destruam suas armas, por exemplo, jogando-as sobre a beira da represa Hoover, se mortalmente feridas, para evitar reforçar o poder de fogo dos legionários. Legionários de alto escalão, como veteranos e centuriões, geralmente recebem armas de fogo de alta qualidade e bem conservadas, como o rifle antimatéria ou a submetralhadora de 12,7 mm, que podem ser usados com uma eficiência assustadora. O resultado final é uma força militar bem arredondada, capaz de lutar em todas as distâncias, usando todos os tipos de armas, e é particularmente hábil em tomar fortificações e bases inimigas. Claro, a Legião tem seus lados fracos. A extrema disciplina e obediência dos escalões inferiores exigem uma forte cadeia de comando para guiar os soldados no campo de batalha. Sem decane e centuriões, os legionários se tornarão uma massa desorganizada, fácil de derrotar e destruir. Essa dependência de veteranos foi explorada com grande efeito pelo chefe Hanlon durante a primeira batalha de Ruverdin. Ao eliminar oficiais, as forças da Legião foram facilmente arrastadas para uma armadilha na cidade de Boulder e destruídas. A Legião emprega um método organizado de guerra. Em batalhas maiores, os legionários são mobilizados em ondas, com recrutas adiantados, soldados principais atrás deles e veteranos, a velha guarda, na retaguarda. O inimigo se desgasta lidando com as duas primeiras ondas, com os veteranos eliminando qualquer resistência restante quando chegar a sua vez. Porém, essa não é uma regra onipresente e cardinal. César pode adaptar e administrar qualquer mistura de legionários como escaramuças, mantendo a ordem nas fileiras. Os ataques menores da Legião geralmente envolvem ataques repentinos, matando todos e às vezes pegando alguns escravos e saindo rapidamente, como afirma o legado Lenius. Suas forças são muito mais adequadas para tomar posições do que mantê-las, devido ao seu estilo de luta de perto. Além disso, legionários deliberadamente cometem atrocidades para aterrorizar seus inimigos e quebrar sua moral. No geral, é incorreto tratar a tecnologia da Legião como primitiva. O equipamento de combate é construído com foco na confiabilidade e facilidade de fabricação, padronizadas em toda a Legião. Além disso, a Legião é facilmente capaz de erguer grandes fortificações, estabelecer cadeias de suprimento para o exército maciço e, como mencionado acima, produzir em massa armas e armaduras padronizadas para os seus soldados. César acredita firmemente que a dependência da tecnologia enfraquece os seres humanos e foi parcialmente responsável pela Grande Guerra. A Legião adota proezas marciais e aptidão individual para reduzir as necessidades de armas tecnologicamente avançadas. O refinamento tecnológico da engrenagem de legionário individual está diretamente ligado ao seu status.
As fileiras mais baixas geralmente usam armas de fogo simples, geralmente revólveres ou rifles de alavanca, punhos elétricos ou armas brancas na forma de facões e lanças, criadas com material retirados que imitam a antiga espada curta romana, gladius, e o dardo, pilum. Fileiras mais altas, como os principais legionários, decani e centuriões, têm acesso a armas superiores, como rifles antimateriais, carabinas de atirador e super-marretas. Os guardas pessoais de César estão equipados com punhos balísticos de alta tecnologia para complementar suas proezas marciais. Embora nenhum membro da legião possua armas de energia, eles mostram interesse em comprá-las dos Vangreffes. A legião também nunca é mostrada usando armadura de poder, embora peças do que parece ser uma armadura de poder T-45 sejam usadas na armadura de Centurião. Curiosamente, a legião tem um grande número de Stealth Boys, dos quais alguns soldados fazem o uso. Todas as tropas usam armaduras padronizadas da legião, imitando a lórica romana Amata, ou lórica segmentata, criada a partir de equipamentos esportivos pré-guerra, principalmente, se não exclusivamente, de equipamentos de futebol americano, blindados com placa de metal, incluindo o capacete. O equipamento é usado sobre uma túnica. Centuriões fazem sua própria armadura, criada a partir de elementos de armaduras retiradas de inimigos abatidos. A única oposição absoluta à tecnologia está na robótica. César não gosta do pensamento de ter robôs vencendo uma guerra travada por homens, pois derrota a necessidade de sacrifício pelo bem maior. Fora isso, a legião é oportunista e usará qualquer tipo de tecnologia para promover seus objetivos, como peças de artilharia, por exemplo. Então, é isso, galera. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Lembrem-se sempre de estar deixando o like e se inscrever no canal, é extremamente importante. Caso possível também, compartilhar o vídeo para pessoas que gostam de Fallout, seria muito bom para o canal, beleza? E eu vou estar deixando aí a fala de sempre. Caso tenha algum erro, vocês avisem aí nos comentários, que eu vou estar tentando corrigir para os próximos vídeos, certo? Então, eu vou estar deixando também, galera, um pedido aí para vocês que, caso vocês queiram fazer perguntas pessoais sobre minha opinião de alguns temas do Fallout, vocês podem deixar no comentário que eu vou estar anotando essas perguntas, e aí quando o canal chegar a atingir alguma marca, seja de visualizações ou de inscritos, eu faço um vídeo, digamos assim, comemorativo, respondendo as minhas opiniões pessoais sobre Fallout, né? Dúvidas que vocês tenham sobre alguma facção ou sobre a Legião do César, que é desse vídeo, vocês podem perguntar que eu vou estar respondendo, certo? Mas opiniões pessoais, por exemplo, se eu gosto da Legião do César ou não, aí vocês perguntem sabendo que eu vou anotar a sua pergunta para responder em um vídeo futuro, beleza? Então, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Eu não vou estar deixando a minha opinião sobre esse vídeo, sobre a Legião do César. Eu pretendo fazer isso no futuro, beleza? Então, por exemplo, eu pretendo fazer um vídeo do que eu acho a melhor opção para o Mojave. Então aí eu já vou estar expondo minha opinião sobre a Legião do César no próximo vídeo, beleza? Ou também, caso você pergunte, eu respondo aí no vídeo. A última coisa é que, para pesquisar, galera, né, imagens sobre a Legião do César é complicado, cara. E, tipo, só deixando aqui explícito, né, mano? Quando eu fui pesquisar essas imagens, eu passei por vários sites e eu descobri, galera, que, por exemplo, eu fui pesquisar imagens dos personagens da Legião, por exemplo, o César, e aí eu caí, cara, numa parte da internet, de um site, que é um grupo de pessoas, principalmente mulheres, que amam o Joshua Graham. Então, tipo, eu tava pesquisando a imagem do César e o Joshua Graham, ele também faz parte da Legião. Na verdade, ele ajudou a criar a Legião. E pesquisando a imagem dessas pessoas, né, pô, eu caí nesse grupo, caí nessa zona da internet que amam o Joshua Graham. Então, o tanto de post e de imagem editada que eu vi do pessoal declarando seu amor pro Joshua Graham, cara, e não é só amor hétero não, viu, velho, é todo tipo de amor, cara. Então, putz, mano, eu me senti meio abismado quando eu caí nesse grupo e eu só queria expor isso mesmo pra vocês, velho. Mas é isso aí, galera, muito obrigado por sua presença e valeu!